Olha, quinta-feira, excepcionalmente, o Jones Matos já está conosco. Vem cá primeiro, Jones, vem aqui. Tudo bem? Como é que você está? Prazer receber você aqui. Eu gosto desse blazer. Só que eu gosto daquela outra calça que você usa. Não, essa tá boa. Aquela outra calça que você usa com esse blazer fica combinado. Tá bem esporte. Estão falando que a progressiva está em dia. O que você tem a ver com a progressiva? Água do meu pé, Eu não faço porque eu não tenho essas madeixas que caem nos olhos. Isso é a Fernanda, né? Leonardo DiCaprio. E você viu que ele fez. Você viu que ele fez assim, ele abriu, assim, ó. Não é cair pra cá, joga pra cá. Ele tá caindo, ele sopra ele, faz assim, ó. Aí faz isso. Eu tô me preparando pra ir lá pro Rio Madeira. Atrás de ouro. Rio Madeira? Atrás de ouro, você viu lá, né? Não vi, não. A situação lá no Rio Madeira. As balsas? Mais de 650 balsas. O que é aquilo? Olha, Messias, é preocupante, porque ali as autoridades, o Ministério Público Federal pede uma ação enérgica, urgente, conjunta do governo do Estado, do Amazonas e federal do IBAMA. Agora, e o IBAMA? O IBAMA está muito bem, né? Tem fiscalizado, tem sido um órgão bastante atuante nessa área ambiental. Sim. Né? E aí eu tenho dúvidas em relação se o governo vai ser firme nessa questão ali na região do Rio Madeira. Olha aqui, ó, vídeos, dragas atracaram no Rio Madeira e IPAM. Apura garimpo ilegal. Greenpeace contabiliza 300 embarcações. Extração de minério é proibida na região. Olha lá, movimentação atípica chamou a atenção dos moradores. Pode haver... Gente, isso é grave. Pode haver uma corrida como se foi na Serra Pelada. Corrida do Ouro. Corrida do Ouro. É possível que haja uma situação como essa, e se o governo não tiver um governo como este, que já não sucatearam o IBAMA, os órgãos de proteção e de acompanhamento no que tange na questão da devastação da Amazônia e a preocupação com o meio ambiente, isso aqui, com certeza, o governo pode fazer vista grossa. Então, se não tiver uma ação enérgica nisso aqui, muito complicado. Se o governo não tirar as dragas, a gente tira o governo. E pronto, é simples assim. Aí resolve. Quem manda é o povo. Quem manda é o povo. O governo que está dando conta nem de cuidar da Petrobras, aquela mesma Petrobras que eles diziam que tinha roubado, não sei o quê, né? Criticava a gasolina, agora não se fala mais. Não, porque eu não dou conta da Petrobras, quer dizer, agora não dá conta. Infelizmente, um governo que não tem projeto para o país. Dá um projeto econômico para o país, por favor? Não tem. Messias, antes de chamar o nosso convidado, eu quero abordar... Que grave, é muito grave isso, Jones. Claro que é grave, gravíssimo. O assoreamento está aqui, ó. O assoreamento está batendo as portas aqui. Muito preocupante. Isso aí vai ser a pauta dos próximos dias, essa preocupação. E não é pauta nossa. Não. É pauta do mundo. Pauta do mundo. A questão ambiental é pauta do mundo. E é por isso que o governo não foi nem na COP26. Mandou uma comissão, o ministro do Meio Ambiente, uma comissão para discutir. Tem uma reunião agora que os principais ministros não participaram com o vice-presidente da República? Não participaram, né? Então é uma preocupação essa questão ambiental e realmente há uma discussão. Mas o governo está preocupado com outra coisa. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dá aval à proposta que revoga a PEC da Bengala. Eita! Porque antes, lá atrás, com a Dilma, quando a Dilma era presidente, mudaram a data para 75, que diziam que... A PEC da Bengala. Aliás, eu até acho que o Joaquim Barbosa era um grande ministro e aposentou cedo. Poderia ter dado muito mais contribuição, mas até 75 eu acho correto. Agora eles estão com outro discurso. Sabia que se apresentou uma proposta na Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado ontem, que altera e volta para 70 anos. Mas para quê? Qual o objetivo da mudança? O Bolsonaro quer indicar mais 2 ministros. Porque de cara... Se passa uma proposta como essa, altera os juízes do Supremo, né, do Judiciário. Vão se cuidar dos meus. Aí é o seguinte, aí ó, eu preciso cuidar dos meus, sairia agora a Rosa Weber e o Lewandowski, já de cara, porque os dois têm mais de 70. E aí Aí ele já vai indicar foi aprovado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai fazer a sabatina do André lá na semana que vem. Quer dizer, ele indicaria esse mais 2. Então é casuísmo, né? Casuísmo, nada mais é. Um outro assunto, Messias, as prévias do PSDB. O partido diz que testes sem novo aplicativo não foram totalmente satisfatórios. Então, que celeuma, né? Que história é essa? Quer dizer, o partido... Você se apequena por causa de um aplicativo? Como assim, PSDB? Um dos principais... Já foram melhores. Partidos, né? Quer dizer, dividido o partido, uma ala que está com o Dória, outra ala com o Eduardo Leite...
estabelecer até um critério importante, porque nos Estados Unidos tem muito essa questão das prévias eleitorais, e eu acho que isso é um instrumento interessante. O Partido dos Trabalhadores faz muito isso nos seus diretórios regionais, nas escolhas dos candidatos. Eu acho que foi até uma atitude correta, mas o partido pode sair muito dividido e o grupo que perder pode, inclusive, migrar para uma outra legenda. Eu acho que o PSDB é um partido que deu muita contribuição do período de redemocratização do país, na sua organização, assim como o PT, o PDT, dentre outros partidos que têm projeto nacional, né? Eu acho que é essa a grande questão, né? Uma pauta local aqui, Messias, que me preocupa, e é um debate que começou esta semana, ontem, lá no Senado, foi aprovado, projeto que dá nome de Iris Rezende ao aeroporto de Goiânia, está sendo questionado. O Luiz do Carmo foi o relator, o senador Luiz do Carmo, sobre a mudança. Como é Infraero, a questão é federal, né, administrado pela Infraero, não é local a mudança do nome. E a família do Altamiro de Moura Pacheco, que tem um parque, era um homem... Só uma pergunta, é um território goiano o aeroporto? O aeroporto seria um território goiano. É território goiano, mas ele pertence, administrado pelo governo federal. A Infraero É um território goiano que é da Infraero. Da Infraero. Por isso que o Senado está definindo o nome. E vários nomes, vários órgãos públicos, prédios públicos, foi alterado para mudar e colocar o nome do Iris. Eu acho isso complicado, porque o Altamiro foi uma pessoa importante. Ele, quando fez a doação da área para o Estado, ele pediu que o nome fosse da mãe dele. Sim. Né? A dona Genoveva. Então, assim, ele queria que homenagear e etc e tal. Agora você vem e muda o nome do aeroporto. Eu não vejo sentido nessa... Seria justo, mas nesse caso não é. Pois é, então é uma polêmica. O que eu quero dizer é o seguinte, tem nada a ver com o Íris. Tem a ver com quem doou. Acho até que nós poderíamos pensar um memorial. O Anselmo está falando hoje na construção de um memorial lá na Vila Mutirão, ao Íris. Acho até que é interessante a ideia do memorial. Memorial Iris Rezende, contando a história, a sua trajetória política. Acho que é importante. Agora, em relação ao aeroporto, eu acho que a família do Altamiro de Moura Pacheco, que inclusive nós temos um parque ecológico naquela região que foi doada, onde está lá o Ribeirão João Leite. Santa Genoveva é padroeira dos aeronautas. Perfeitamente. Então nós já vamos até chamar o nosso convidado, porque ele pode até nos ajudar nessa fala aqui. Vem para cá, professor Volmir Amado. Volmir Amado. Professor Bom dia, Amado Volmir. Seja bem-vindo aqui ao nosso... Professor, tudo bem? Muito obrigado pela presença, viu, professor? Professor, fique aí, vamos ali acompanhar ali o nosso debate. Professor Volmir Amado, a gente tem que apresentar ele. Sim. Acho que é importante. Claro. Doutor em Ciências da Religião, mestre em História pela UFG, graduado em Filosofia e Teologia, foi reitor da PUC de 2002 a 2021, a Pontifícia Universidade Católica, antes era Universidade Católica de Goiás, nasceu no Rio Grande do Sul, pai e filho, é do Rio Grande do Sul, e tem 59 anos. Escreveu vários artigos, né, uma pessoa muito ligada à Igreja Católica, à diocese, a esse trabalho bacana que a Igreja Católica desenvolve, não só aqui em Goiás, mas em todo o país, e que a gente respeita e reconhece. Mas ele está entrando para uma outra discussão agora, que é a questão política. Partidária. Né? Partidária. Na política ele já se veio, filiou ao Partido dos Trabalhadores e está aí buscando espaço para poder entrar na vida pública através da discussão, do voto, né? Professor Volmir Amado, seja bem-vindo aqui na sua casa, porque aqui é a sua casa, né? A PUC é a sua casa. O senhor conhece disso aqui, cada centímetro aqui desse campus, né, do campus nosso lá na saída. Mais do que ninguém. Para o Parque das Laranjeiras. Longa jornada. Longa jornada, tem muita história para contar. Construir essa obra toda aqui não foi fácil. Mas agora o senhor está querendo entrar na vida pública, na disputa política, na luta interna dos partidos, e coloca aí o seu nome como pré-candidato aí para disputar a eleição do ano que vem pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor entra nesse debate? Como é que o senhor está vendo essa situação? O senhor acha que tem credenciais para poder entrar nessa discussão, nesse debate sobre a sucessão do governo de Goiás? Jones, bom dia, não, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao Messias, boa tarde quem está nos acompanhando, a preciosa audiência aqui. Olha, eu tenho uma longa jornada. Eu penso que sobretudo nesta campanha, a população quer pessoas experientes, porque tentou em 2018 novidades e viu que novos na política
não davam certo. Novos num sentido de sem experiência. Quer dizer, queriam uma mudança, mas era preciso uma mudança que tivesse consistência, experiência. É isso que eu estou trazendo como contribuição. E segundo aspecto importante, um projeto para o Estado. Porque o governo também que aí está, no Estado, que ia bem na oposição. Quando batia lá no governo Marconi e no que estava fazendo, estava numa posição muito confortável. Isso que você quer dizer. Qual é o projeto primeiro, o que ele fez, destes 3 anos que já se passaram. E segundo, qual o projeto que ele tem para Goiás? Ninguém sabe. Então nós temos um projeto para o país, já um plano pré-preparado, depois vamos ouvir a população. Nós vamos escutar o que o Messias diz, o que Jones diz, o que você tem a dizer. Plano de reestruturação e transformação do Brasil. O Instituto Perseu Abramo fez a proposta, levantou com sugestões vindas de todos os setoriais, educação, saúde, meio ambiente, esses problemas todos que são apontados aí no Rio Madeira, isto devia ter sido superado há mais tempo, não, foi incentivado. Como dizia o ex-ministro do Meio Ambiente, o anterior, abre a porteira e vê a consequência que vai dar para o país. Então, realmente eu venho trazendo a experiência de gestão, um plano de trabalho a ser depois ouvido junto com a população em todo o Estado, porque o eleitor quer ser ouvido. As pessoas estão querendo ser ouvidas. Vem da exaustão de uma pandemia, vem de uma situação de fome, de dificuldades. Ainda ontem estava numa comunidade, numa paróquia aqui, que eles ofereciam, juntavam, cada um com um pouco de dinheiro, para fazer 70 cestas básicas daquilo que eles davam conta lá. Né? Cotizavam. Agora estão tendo que dar 400 cestas básicas. E eles não têm mais condições de fornecer alimentos. Nós temos que dar uma resposta estrutural. Então, fome zero e desmatamento zero precisam ser gradualmente implementados, não como uma ação só de uma secretaria, ou como uma atividade de OVG, de primeira-dama. Tem que estar no coração. Quem vai liderar isso? Ação de governo. Professor, e hoje eu vi uma notícia meio preocupante, que a Polícia Militar do Estado de Goiás pediu para que fosse monitorado o trabalho do pessoal do MST. Não explicou o porquê, mas viu isso aí. Professor, o senhor acha, nós tivemos a campanha do fuzil. O povo precisa atirar. Que povo armado jamais será... como é que é o negócio? Dominado, algo assim. Dominado. Aquela conversa. Mas hoje, o que avizinha-se, né, o que estamos a ver aqui no norte, é a falta de comida na mesa do povo. Né? Então, essa vertente de que nós precisamos ter um fuzil já cai por terra. Porque se você não tiver feijão na barriga, você não vai ter força para segurar o fuzil. Então, primeiro vem feijão na barriga. Nós precisamos de quê? De fuzil da comida na mesa, que quer dizer que o trabalho, o emprego para as pessoas. Essa é a vertente... Eu acho que quem aí está preparando o almoço, uma mãe de família, um pai que tem que trabalhar, saberá dizer isto. Se eles querem aí em casa com seus filhos um fuzil ou comida, ou um prato de comida para seus filhos. Eu acho que essa é a resposta que podemos dar. E quem se pretenda com honestidade a servir o povo deve escutar isto. Do que os pais, as mães, as famílias, os mais pobres, nas grandes periferias, na zona rural, têm a dizer o que eles estão precisando. Ora, desempregados, os filhos estão crescendo, não têm como estudar, perderam a bolsa universitária, estão numa situação dramática, a água entrando dentro do barraco. O que é que eles querem? Eles querem fuzil? Quando tem o barraco. Então são pautas que desviam, levantam poeira. Goiânia virou uma cidade de pessoas jogadas nos braços do chão, ao domínio da rua. E depois esta situação se estende para uma condição sanitária. Veja, nós somos um dos países em que mais morreu gente nessa pandemia. Isso é desastroso. Enquanto isso, um governo federal, e aqui carimbado pelo governo estadual,
O que dizia? Que a máscara provocava problema de respiração para a criança, que a máscara era prejudicial, que a vacina virava jacaré, essas coisas infantilizadas, esse tipo de governo que é anti-ciência, é anti-conhecimento, que acredita mais na informação do WhatsApp do que da ciência, são coisas absurdas. Só fazer um parênteses, professor. Goiás não entrou nessa da questão da máscara e da vacina. Goiás, pelo contrário, Goiás incentivou o uso da máscara. O governador teve até um certo momento que ele foi para a rua, se indispôs com alguns insurretos ali e disse: eu não preciso do seu voto, contra os bolsonaristas. Eu não preciso do seu voto, eu preciso da sua saúde. O que mais importante. Sim, Messias, então, isso é verdade. Isso seja justo de dizer. Vamos fazer justiça. A questão é que um governo federal com este tipo de visão foi sustentado por bases regionais. E esta base do Estado deu sustentação também. Então fica bastante contraditório. Eu discordo da sua opinião, mas eu tacitamente o sustento na opinião e na difusão que você faz. É verdade que isso parece um pouco ingênuo, até parece realmente infantil, mas tem gente que acredita, porque a autoridade é aquele que dá o bom exemplo, é aquele que você... O que não dá, deveria dar. Sim, pois é, esta é a situação. Professor, aqui o senhor falou do projeto nacional e certamente o senhor está falando do Lula para liderar esse conjunto de teses, né? O senhor falou do Instituto Perseu Abramo, que é o Instituto de Formação do Partido dos Trabalhadores, que construiu e tem essa formatação de um projeto nacional para o país, né? Mas tem problemas também, né? Acho que tem problemas. Por exemplo, o presidente Lula, essa semana, o ex-presidente Lula, deu uma declaração um pouco controversa em relação ao Daniel Ortega, por exemplo, lá na Noruega, na Nicarágua, defendendo o regime da Nicarágua, que é um regime ditatorial. Não há uma certa controvérsia, não há uma contradição na defesa de regimes na América do Sul, como este, como o da Venezuela. Veja bem, professor, o senhor vai responder agora, porque eu estou aqui escravo do tempo que sou, e devo ser por causa da televisão. 12h25, nós vamos no breve intervalo, e eu vou voltar daqui a pouco com essa resposta do nosso professor, que vai falar daqui a pouco sobre essa pergunta que o Jones fez. Ele que é pré-candidato a governador do estado de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. É rapidinho. De volta, agora 12h27. O Jornal Goiás Agora, que é o programa do povo. E muito obrigado ao senhor e à senhora que estão conosco aí todos os dias, trazendo pra gente o conforto da sua audiência. Porque sabendo que você está do outro lado, a gente faz o programa com mais segurança, né? E isso é conforto, tá? 12h27. Agora sim, professor, o senhor pode responder a pergunta que o Jones fez sobre aquela fala que o Lula fez em defesa do Daniel Ortega. Daniel Ortega, exatamente. Na Nicarágua. Né? Isso. E para a gente voltar para os assuntos importantes aqui da nossa região. Olha, gostaria de colocar com precisão sobre isso. Primeiro, o partido e o Lula sempre defendem a radicalização da democracia, em todos os aspectos, na liberdade de expressão, na partilha dos bens, no acesso universal aos direitos. Portanto, a radicalidade, a radicalização parece meio paradoxal da democracia. Agora, este contexto e esta frase em que ele disse, ele estava dizendo que se um país de primeiro mundo, a presidente pode ficar 16 anos, mas lá, como foi o caso da Alemanha, mas é por eleição e tudo mais. Ela foi... Lá, sim, por eleições. É parlamentarismo. Ok, o sistema de governo, pode ser parlamentarista, presidencialista. Quem define é a Constituição. Se a Constituição define reeleição, as pessoas podem. Se ela não tem limite de reeleição, professor, eu até penso diferente, que é melhor a alternância. Isso fica melhor. Eu acho que é a alternância. Mas veja, se a legislação, como é o caso da Nicarágua, permite, então está dentro das regras democráticas. O que não dá é para um presidente de primeiro mundo que fique décadas, isto ser elogiado,
e outro presidente, porque ser um país como Guatemala, Nicarágua, Sim. Venezuela, eu não estou endossando tipos de governo, ditaduras, autoritarismos. Mas veja, eles garantiram as regras democráticas do seu país, dentro da sua soberania. O Daniel Então veja, exatamente. Sim, eu ia nessa questão aí, viu? Isso daí está tranquilo. Quanto à questão do perfil e o jeito dele fazer... Aí é outra história. É outra Entendi. história. Aí eu só não A concordo. questão é, nós discordamos do governo, mudemos as regras. Porque isso é o parlamento quem coloca. Então, o senhor não acha que isso não macula, nesse momento, o Lula ficar cuidando dessas questões truncadas lá de fora? Sim, vamos cuidar daqui. Pode induzir, no momento que há uma sensibilidade maior pela democracia, o governo aqui quis fechar o STF. Exatamente. E essas coisas todas da vida republicana. É hora de falar disso. Né? Realmente. Mas também foi tirado fora do contexto. Tá. O que ele faz é a comparação. Se países ricos, em regras democráticas, podem ficar muitos anos, países pobres também não se pode olhar de um modo preconceituoso. Então, este é o ponto. O ponto não é ser contra ou a favor da democracia. Se há alguém que defende a democracia, é o PT e o Lula. Agora, e radicalizando a democracia. Graças à democracia que os trabalhadores conseguiram fazer um partido. Professor, Senão, como é que o senhor vai enfrentar? Como é que o senhor vai enfrentar o fato do PT ter passado por esses momentos tão difíceis como viveu aí e ter sido, lógico que não é, mas ter sido chamado de pai da corrupção? Olha, se há coisa que está sendo chamada também agora é o partido da Lava Jato. Porque todos os que dele participaram, não só as principais como Moro estão se lançando a candidata a presidente da República. Então você vê que há uma intencionalidade. Esses dias o Eduardo Cunha falou claramente que é contra o Lula. Falou, a Lava Jato e o Moro fizeram uma perseguição direta no Lula. E para fazer o contraponto me perseguiram. Então veja bem, este é o primeiro quadro. A Lava Jato está sendo esclarecida com o tempo. Segundo aspecto importante, exatamente a experiência é que está fazendo com que a população acredite nos governos do PT. Por quê? O PT amadureceu, ele se purificou, ele passou por diferentes etapas. Vai fazer autocrítica? Já existe autocrítica interna. Agora, por que não vem para a televisão fazendo a avaliação? Porque o adversário toma aquela expressão e ela pode ser uma vantagem, eventualmente, eleitoral, palanque, né? Mas um desastre político para o futuro também, porque vai pegar, se uma frase sobre a Nicarágua é tirada do contexto, avalie você fazer uma avaliação em família e colocar isso para a televisão. Então... Agora, professor, o campo das alianças é importante numa eleição, né? Eu queria aqui entender como é que o senhor está construindo essa articulação no Estado, que partidos o senhor tem conversado, se isso está na agenda, na pauta do trabalho que o senhor está desenvolvendo, visitando o Estado, e se sua candidatura realmente é para valer, ou se ela é só meramente para marcar posição e, de repente, viabilizar o palanque do Lula em Goiás. São 3 pontos importantes. O primeiro é, o PT está atento a eleger presidente Lula, portanto, presidente do Brasil. Então, o plano federal. Segundo aspecto importante é ampliar a bancada estadual e federal, por razões de governabilidade futura, por razões de diminuir o centrão, criado por um fracionamento excessivo de mais de 30 partidos que tem no país e que depois fazem barganhas com qualquer governo que aí estiver. Então, de modo que estes são os 2 pontos. O terceiro é o governo do Estado. O governo do Estado, o PT tem quadros. O PT tem quadros. Tem jovens, tem idosos, tem intelectuais, tem empresários, tem lideranças populares, tem gente, amadureceu, tem diretórios, tem núcleos de base, tem zonais. Há, portanto, toda uma pleiade de homens e mulheres que estão aí já historicamente capacitados e preparados. Agora, veja bem, entendo isto, eu apresentei o nome. Apresentei por um diálogo tido com o partido
não só internamente, mas com outros partidos também. E nós concluímos que neste instante devia lançar o nome, tanto porque temos quadros para apresentar, quanto porque os demais estavam numa posição do partido do esperando. Eu estou esperando, eu vou ver, e nós não vamos esperar. Professor. Nós temos um projeto para o país. Agora, a pré-candidatura não é para marcar posição. Ela é com uma clareza de projeto e com uma clareza de nome. Lá na frente, se houver alguma possibilidade de aliança, tanto melhor. É melhor para o Estado, é melhor para a pacificação social, é melhor para diminuir a polarização, o ódio que é incitado pelas redes sociais, insuflado por esse tipo de lideranças. Então, claro que será bom lá no futuro a questão das alianças. Nós temos 4 minutos para acabar, professor. Quais são os partidos que vão com o senhor? Olha, com certeza toda a esquerda vai estar unida. E, eventualmente, algum partido de centro poderá fazer a composição. Se não como aliança, pelo menos como um eventual segundo turno. Jones Matos. Professor, evidentemente que um projeto como esse é preciso que o senhor tenha lastro no Estado, conhecimento. A estrutura do PT, por mais que ela é um partido nacional, mas em Goiás tem muitas deficiências, um partido muito urbano ainda, né? Anápolis e Goiânia é onde a sustentação e o fortalecimento do partido. Como é que o senhor está desenvolvendo esse trabalho aí no Estado? Que estratégia, que planejamento estratégico está sendo estabelecido para poder tornar o senhor conhecido, porque o senhor não é do meio da política, está entrando agora como uma alternativa, vai se colocar como alternativa aí para a sociedade. Eu gostaria de dizer que eu tenho 40 anos aqui em Goiás de exercício de liderança, em 2 campos, no campo pastoral, trabalhando com pastorais sociais, com movimentos eclesiais, com dioceses, com paróquias, com comunidades, com igrejas de outras denominações e, portanto, com uma presença em todo o Estado, capilarizada, conhecendo nomes de padres, de religiosas, de cristãos leigos, de muita gente atuando neste Estado. Segundo, na educação, só de professor aqui na universidade são 36 anos. Foram mais de 40 mil pessoas as quais formei e que estão em todo o Estado. Então não é um nome desconhecido. Agora, o outro trabalho é este. Um processo gradual de ir visitando, dialogando, entrando em contato, articulando. Então esse é o trabalho que agora se constrói neste período até a campanha eleitoral. Não é uma candidatura segmentada, só do campo, por exemplo, da Igreja Católica. O senhor vai ampliar o debate com os evangélicos, com os espíritas, com todas as correntes. Nós já criamos, inclusive, o setorial interreligioso, em que há, desde já, 18 igrejas evangélicas participando. Diz que evangélico é de direita. Não é verdade. Há dezenas de igrejas evangélicas ou de pastores de esquerda que estão participando. Há gente muito inteligente, progressista, que quer a mudança de mundo e que tem a sua espiritualidade e sua fé cristã, mas entende de política também. Então, nada de instrumentalizar nomes e igrejas evangélicas em nome de um projeto conservador. Muito bacana. Agora são 12 horas e 37 minutos. Professor Volmir Amado, ele é pré-candidato a governador pelo estado de Goiás, pelo Partido dos Trabalhadores. E disse que conhece as pastorais. Quem conhece as pastorais conhece as necessidades de um povo sofrido, abandonado. E hoje nós tivemos o privilégio de recebê-lo aqui no Politizando, trazido por Jones Matos, que também conhece, é um cientista político, e conhece a política mais do que ninguém no estado de Goiás. Eu tenho o privilégio de dizer que está comigo aqui na televisão e que também está comigo no rádio. Que segunda-feira a gente começa um novo projeto, uma nova rádio, e que assim for autorizado pela minha produção, eu vou trazer aqui talvez amanhã, né, já o nome dessa rádio, para que nós possamos trazer aqui para vocês o novo destino, o novo caminho. Professor, eu quero aqui agradecê-lo pelo carinho da presença, agradecer o Jones Matos também e pedir ao senhor que Deus o abençoe sempre e que o senhor continue sempre assim, essa áurea boa, né? É uma pessoa do bem. Humildade. É humildade, né? Se expressar. É que a gente precisa de gente do Estado que tem um sentimento do povo, né? Parabéns ao senhor, obrigado pela presença hoje. Obrigado, Messias, obrigado, Jones. Parabéns pelo trabalho bonito que estão fazendo. Vem o resultado
pela audiência alta deste programa, pela simpatia no jeito de se comunicar. Um dia eu aprendo a ter toda essa desenvoltura aqui do Messias ainda. Porque cada um é a escola do outro. Então, obrigado também a vocês que nos acompanharam. Foi uma honra, uma alegria ter estado aqui nesta manhã. Jones, um abraço. Gente, um abraço, boa tarde, professor Volmir. Quero agradecer muito a sua participação aqui na sua casa, né? A PUC é a sua casa. Mandar um abraço para o seu assessor, o Serjão, viu? Que foi meu contemporâneo lá na Serjão, um abraço, viu? Federal de Goiás, ele está assistindo. E quem não acompanhou, pode depois acompanhar a gente no nosso YouTube, Politizando com Jones Matos. É só colocar lá que o senhor vai ver a fala do professor Volmir e dos outros programas também que a gente fez aqui. Um abraço a todos. Um abraço. Eu não acredito no Deus que o homem criou, mas acredito sim no Deus que criou o homem. Muito boa tarde, meu estado abençoado, estado do Piqui, estado do povo da música sertaneja, meu Goiás. Um abraço.